Prevista para ser votada até o meio deste ano na Câmara dos Deputados em Brasília, a PEC da reforma da Previdência continua levantando muitos debates. A repórter Soraya Santos explica melhor o que muda e traz a opinião de especialistas sobre o assunto. Se você é daqueles que sonha com a chegada da aposentadoria ou deve se aposentar daqui a alguns anos, é bom ficar atento às mudanças propostas na PEC 287 de 2016. A reforma previdenciária do governo prevê alterações como a elevação da idade mínima para aposentadoria, de 60 para 65 anos, igualando a idade para homens e mulheres. Fim do valor da aposentadoria por invalidez em 100% da média dos salários de contribuição quando não for por acidente de trabalho. Outra mudança é a redução do valor da pensão por morte, com a perda da quantidade de dependentes. E essas são apenas algumas das alterações. Para se ter uma ideia, cerca de 90 milhões de brasileiros estão cobertos pela Previdência. Desse total, 70% recebe apenas um salário mínimo. Essa proposta de reforma da Previdência tenta tornar o nosso sistema previdenciário mais rígido que a maioria dos países ricos no mundo, né? E com isso a gente provoca um monte de injustiças. Em nome de uma falsa isonomia, né, igualando homens e mulheres, igualando pessoas mais pobres, né, no acesso à Previdência, nós estamos provocando uma grande injustiça com essa reforma da Previdência. Se aprovada, a reforma trará grandes impactos na vida dos trabalhadores. A proposta apresenta a extinção da aposentadoria especial do professor e da professora do ensino fundamental. Atinge aos agricultores, aos pescadores artesanais. A proposta visa que haja uma contribuição, quando nós sabemos que um agricultor de economia familiar mal tem dinheiro para poder pagar o sindicato que ele se está afiliado, mal tem dinheiro mesmo para comer, é agricultura familiar de subsistência. Atinge aos que estão trabalhando em zona de risco, com atividades insalubres. Parlamentares também se posicionaram contra a proposta. Nós entendemos que corre muito risco, conquistas importantes dos trabalhadores brasileiros, agora de afogadilho em medida provisória, no governo que, de certa forma, pós um impeachment, que não teve um grande debate nacional em campanha, se submeter o Congresso por medida provisória, uma reforma da Previdência da ordem que estão fazendo. Inclusive, nós temos várias situações. Você tem os trabalhadores urbanos, você tem os trabalhadores urbanos do Sul e do Sudeste, você tem os trabalhadores do semiárido nordestino, que têm uma realidade diferenciada no seu percurso da sua vida. Daqui a pouco nós podemos ter algumas pessoas que a aposentadoria ou vai chegar à morte antes da aposentadoria, ou você vai praticamente se aposentar e não desfrutar essa aposentadoria. Gilson Fernando é professor do Direito Previdenciário e pontua alguns fatores favoráveis e contrários à reforma, que, segundo ele, é necessária, mas não como está sendo tratada. Então nós precisamos de um equilíbrio atuarial melhor. Mas também precisamos de um Estado mais presente no momento da fiscalização, das empresas continuarem fazendo o recolhimento correto. Isso deve ser pensado, mas deve ser discutido com muita veemência, com muita profundidade. Quem está aqui para falar sobre o que muda com a reforma da Previdência é a diretora do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Ceará, Carmen Marques. Boa noite, muito bem-vinda, Carmen. Boa noite. Carmen, a gente ouviu aí a opinião de alguns especialistas, a Soraya tentou explicar um pouco o que é que muda, o que é que não muda. Eu não entendi nada desde que tudo isso começou, acho que eu, como muitos brasileiros, o que é que de fato muda para a vida do trabalhador com essa mudança polêmica da reforma previdenciária? A gente sai de fato perdendo, o governo sai ganhando, é isso que vai acontecer? Bem, na verdade a gente muda completamente tudo que tem hoje. Nós deixamos de ser aquela previdência solidária, onde o mais jovem pagava para o idoso e com isso dava condições a ele de se aposentar, e passaremos a não nos aposentar mais. A ideia é que o trabalhador contribua 49 anos e tenha 65 anos de idade. E ainda tem um agravante, caso você não trabalhe esses 49 anos corridos, né? E você ficar 2 anos, 1 ano
desempregado, ao completar 65 anos e não estiver completados 49 anos de contribuição, o cidadão, o trabalhador, terá que trabalhar aquele período que ele ficou desempregado. Aí vem para chegar a esse período que ele precisa para se aposentar, fechar essa cota. Para fechar a cota. Então, nesse fechamento, a gente pergunta ao governo, o trabalhador que deixa de trabalhar 3 anos, 1 ano, 6 meses, a culpa é de quem? Quem é que vai dar trabalho a esse trabalhador? Nós estamos vendo aí a recessão, nós estamos vendo a impunidade, nós estamos vendo as pessoas sendo presas, mas o dinheiro não retorna. Então, por que só o trabalhador tem que pagar essa conta? Fala-se em déficit da Previdência, por exemplo. Você acredita, o sindicato acredita que existe esse rombo trilhardário, milionário? Não, nós não acreditamos. Primeiro porque a gente tem provas, temos pessoas estudantes da situação, que têm cálculos bem consistentes de que a Previdência não é deficitária. O que existe, na verdade, talvez podemos dizer uma má gestão de todos os governos, não é? Que já passaram pelo nosso país, que por conta da necessidade que eles têm de se eleger, de ter aquele pessoal que tem mais dinheiro do seu lado para bancar as suas campanhas, então eles começam a dar benesses a essas pessoas, não é? E com isso a Previdência vai perdendo o seu poder de superávit. Daí chega-se à conclusão de que o trabalhador tem que ser penalizado. Outra coisa que nós questionamos, a mulher e o homem com a mesma idade, 65 anos. É inadmissível isso. Não é possível que as pessoas não entendam que uma mulher, ela trabalha, ela tem tripla função, né? Ela é profissional. Ela sai do emprego e tem a casa para cuidar, tem marido, filho. Tem os filhos. Outra pergunta que eu gostaria de fazer ao telespectador. 65 anos, chegou o meu momento de aposentar. Eu fiquei faltando 5 anos para completar os 49 anos que é exigido pela reforma. Será que aos 65 anos eu vou ter um emprego disponível para mim? Se hoje nós já sofremos, se o idoso já sofre com a discriminação, porque é natural do idoso, ele perde os seus movimentos, perde a sua capacidade, porque já trabalhou a vida toda. Será que nós vamos conseguir, com 65 anos, trabalhar até os 70? Quem vai dar esse emprego para as pessoas, para poder completar? É um questionamento justíssimo. Então, diante de tudo isso, além do mais, a gente também questiona que o trabalhador, a viúva, não vai mais receber o salário que recebia, caso ele morra. Né? Lógico, a pessoa ficou viúva, a pensão ela vai ser proporcional, 50% para a viúva e 10% para os filhos, se tiver 2 filhos, até os 18 anos. Aos 18 anos, essas crianças perdem o direito de receber esses 10%. A viúva, então, passa a receber 50%. E aí ela tem que se virar, depois de idosa, depois de criar os filhos, ela vai ter que arranjar um meio de sobreviver, porque ela não vai ter mais o salário daquele marido que ela viveu 20 anos, 18 anos, 30 anos. Curiosamente, na fase que mais precisaria. Curiosamente, na fase que ela mais precisa e que todos nós precisamos. O Brasil ele não pode se dar o luxo de fazer o que o governo está querendo fazer. E de que forma a população pode se manifestar contra isso, por exemplo? Bem, nós do Simpress estamos fazendo movimentos, nós estamos saindo com cartilhas, nós estamos solicitando ao povo que vá questionar, que se junte a nós que somos. Eu acho que é importante a gente dizer também que se esclareça, leia a respeito, né? A informação é importantíssimo. É bom a gente saber sobre o que é que está falando, inclusive, né? Claro que eu brinquei aqui dizendo que é difícil compreender isso, não é muito fácil. A gente tem que ler a respeito disso. O próprio site de vocês tem muitas informações. Eu vou pedir para botar o endereço aqui na tela
Porque eu vi que vocês botaram muitas informações sobre isso, mas continua, por favor, Carmen. Então, a gente tem essa organização, não aqui só na capital, mas no interior, no Juazeiro, no Cariri como um todo, em Sobral. Nós estamos sempre fazendo divulgação, panfletando, mostrando para aquele segurado que sempre está ali esperando, que já não é fácil se aposentar agora. Você imagina com essa reforma? Acreditamos que, se essa reforma passar, as pessoas dizem assim, é necessário que tenha essa reforma, porque senão a Previdência vai quebrar. Que tal o governo deixar de desonerar empresas, facilitar a vida de quem tem muito dinheiro, cobrar quem deve e não paga, procurar fazer com que haja emprego para que haja mais contribuição. Tem outra fórmula. De outra forma, mas não prejudicando o trabalhador, que é quem sustenta a Previdência. Que é quem mais rende para o governo, é verdade. Entendeu? Então, se a população brasileira vai envelhecer, outra pergunta que eu tenho me feito, não está nascendo mais ninguém? Ninguém começou mais a trabalhar? A Previdência Social ela parou e está só ali naquela condição de envelhecimento? Cadê a oxigenação? Por que não investem nisso, ao invés de tirar direito que já não é um direito? Se você for avaliar, nós já tivemos perdas com a reforma de 2003 e com essa reforma agora, a gente tem dito sempre no movimento sindical que será a pá de cal para os direitos dos trabalhadores. Dessa forma, ninguém vai mais se aposentar. E qual estímulo que tem um jovem começar a trabalhar agora, se ele não vai ter mais chance de se aposentar? Já não tem emprego fácil, com esse estímulo, então, fica mais complicado ainda. Não tem estímulo, não tem emprego, tem a seca, tem vários fatores que o trabalhador não tem controle sobre a situação, mas na hora de pagar a conta, como sempre, o trabalhador é quem paga. Então, nós não aceitamos e pedimos a todas as pessoas, aos movimentos sociais, às associações, associações e pessoas organizadas, que não precisa ser associação, que leiam mais, que procurem as entidades e que colaborem com a gente. Nós, todos trabalhadores brasileiros, não podemos, de forma nenhuma, concordar com essa reforma. E também fazer um apelo aos senhores parlamentares. Somos nós que votamos nos parlamentares. É necessário que eles olhem um pouco mais para a sociedade, para o trabalhador. Nós temos também a reforma trabalhista, que está aí às portas. E aí, aquelas pessoas que a gente votou e que colocamos lá no nosso lugar, nos representando, antes de vocês votarem, que tal conversar com a população, visitar e deixar assim um pouco de lado a política partidária e representar quem realmente merece ser representado? Perfeito. Que é o trabalhador, obviamente. Fica aí o questionamento. Carmen, quem quiser entrar em contato com vocês, eu vou pedir para botar mais o endereço, o portal de vocês lá do Simpress, pode entrar em contato lá pelo portal. Convido mais uma vez a entrar, tem muitos textos lá esclarecendo sobre as duas reformas, a trabalhista e a previdenciária, e dá para entrar em contato com vocês também, né? Tranquilo. Quem quiser tirar dúvidas. Tranquilo. O nosso telefone é o 3254-2040. Nós estamos lá à disposição. Nosso site tem informações, estamos confeccionando um vídeo, agora bem popular, bem a nossa cara, bem cara de trabalhador, para que a gente possa realmente entender o que há por trás de tudo isso. Perfeito. Muito obrigado pela presença. Bom trabalho para vocês lá, viu? Nós é que agradecemos. Até Obrigada. mais.